Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 5. O Menino Sem Voz. Continuação. As semanas e os meses seguintes foram de muito trabalho. Para ir saldando as dívidas e ao mesmo tempo pagar as despesas cotidianas que, agora, com a Menina Má morando comigo, haviam aumentado, tive de aceitar todos os contratos que me ofereciam e, ao mesmo tempo, de noite ou bem cedo de manhã, dedicar 2 ou 3 horas por dia a traduzir documentos para o escritório do senhor Charnez, que, fiel ao seu costume, sempre se esforçava para me dar uma ajuda. Eu ia e vinha pela Europa, trabalhando em reuniões e congressos de toda a espécie, e levava comigo as traduções, que fazia de noite, em hotéis e pensões, numa maquininha portátil. Não me importava o excesso de trabalho. A verdade é que eu me sentia feliz, vivendo com a mulher que eu amava. Ela parecia completamente recuperada. Jamais falávamos de Fukuda, nem de Lagos, nem da clínica de Petit Clamart. Íamos ao cinema de vez em quando, ouvíamos música numa cave de jazz de Saint-Germain e aos sábados jantávamos num restaurante não muito caro. Meu único luxo era com a ginástica, porque sabia que iria fazer bem a Menina Má. Inscrevia numa academia da Avenue Montaigne, que tinha piscina térmica e que ela frequentava com entusiasmo, várias vezes por semana, para nadar e ter aulas de aeróbica com um instrutor. Agora que havia aprendido, a natação era seu esporte favorito. Quando eu estava fora, costumava passar boa parte do tempo com os Grabowski, que, finalmente, já com a licença de Helena concedida, preparavam a viagem para os Estados Unidos na primavera. Às vezes eles a levavam para ver um filme, uma exposição, ou iam jantar fora. Hilal conseguira ensinar a Menina Má a jogar xadrez e lhe dava as mesmas surras que com as damas. Um dia, ela veio me dizer que, como já se sentia perfeitamente bem, o que parecia verdade, pelo bom aspecto que tinha e o amor à vida que parecia ter recuperado, queria procurar um emprego, para não desperdiçar o tempo e me ajudar nas despesas da casa. Detestava ver que eu me matava trabalhando e ela não fazia nada, além de ir à academia e brincar com Hilal. Mas, quando começou a procurar trabalho, surgiu o problema dos documentos. Tinha 3 passaportes, um peruano, vencido, um francês e outro inglês, os 2 últimos falsos. Em lugar algum lhe daria um emprego decente, sendo ilegal, e muito menos nesses tempos em que vinha aumentando em toda a Europa Ocidental e, sobretudo, na França, a paranoia contra os imigrantes de países de terceiro mundo. Os governos restringiam os vistos e começavam a perseguir os estrangeiros sem documentos de trabalho. O passaporte inglês, que estampava uma foto com uma maquiagem que alterava quase totalmente o seu rosto, estava em nome de Miss Patricia Stewart. Explicou que, desde que seu ex-marido David Richardson provou a bigamia e anulou seu casamento inglês, ela automaticamente perdeu a cidadania britânica que obtivera por se casar. Tinha medo de utilizar o passaporte francês, conseguido graças ao marido anterior, porque não sabia ao certo se Monsieur Robert Arnault decidira finalmente denunciá-la, movendo uma ação penal contra ela ou acusando-a de bigamia ou qualquer coisa para se vingar. Fukuda lhe havia fornecido, para suas viagens africanas, além do passaporte inglês, um outro, francês, com o nome de Madame Florence Million. A fotografia a mostrava muito nova e com um penteado bem diferente do que usava normalmente. Com esse passaporte havia entrado na França da última vez. Eu temia que, se descobrissem, ela seria expulsa do país ou algo pior. Apesar desse obstáculo, a Menina Má continuou se informando, respondendo aos anúncios publicados no Les Echos, sobretudo de empregos em agências de turismo ou firmas de relações públicas,
galerias de arte e empresas que trabalhassem com a Espanha e a América Latina e necessitassem de pessoal com conhecimentos de espanhol. Eu não achava nada fácil que, em sua precária condição legal, ela conseguisse algum emprego regular, mas não queria desiludi-la e incentivava sua busca. Poucos dias antes da partida dos Grabowski para os Estados Unidos, num jantar de despedida que oferecemos a eles no La Closerie de Lilas, de repente, ao ouvir a menina má comentando como era difícil conseguir um trabalho sem os documentos, Helena teve uma ideia. E por que não se casam? Dirigiu-se a mim. Você tem nacionalidade francesa, não é mesmo? Pois então, case com ela, e a sua mulher também adquire a nacionalidade. Acabaram os problemas legais, garoto. Ela vai ser uma francesinha dentro da lei. Falava sem pensar, de brincadeira, e Simon foi atrás. Só que esse casamento tinha que esperar um pouco, porque ele queria estar presente e ser testemunha do noivo. Como não voltariam à França em menos de 2 anos, nós precisávamos arquivar o projeto até então. A menos que decidíssemos nos casar em Princeton, Nova Jersey, e, nesse caso, ele seria não apenas testemunha, mas também padrinho, etc. Já em casa, meio a sério, meio de brincadeira, perguntei à menina má enquanto ela trocava de roupa. E se seguirmos o conselho de Helena? Ela tem razão. Se nos casamos, a sua situação fica resolvida no ato. Terminou de vestir a camisola e virou-se para me olhar, com as mãos na cintura, um sorrisinho zombateiro no rosto e uma atitude de galo de briga. Respondeu com toda a ironia de que era capaz. Está me pedindo mesmo para me casar com você? Bem, acho que sim, tentei brincar. Se você quiser, para resolver os problemas legais, sabe? Para não expulsarem você da França, qualquer dia desses, como imigrante ilegal. Eu só me caso por amor, respondeu, soltando faíscas pelos olhos e batendo no chão com o pé direito mais à frente. Nunca me casarei com um bocó que me faça uma proposta de casamento grosseira como esta que você acaba de fazer. Se você quiser, fico de joelhos, imploro, com a mão no coração, que seja minha mulherzinha adorada até os fins dos tempos. Disse, confuso, sem saber se ela ainda estava brincando ou agora falava sério. A camisolinha de organdi deixava transparecer seus peitos, seu umbigo e o matinho escuro dos pelos do seu pubis. Chegava até os joelhos e não cobria seus ombros nem seus braços. Estava com o cabelo solto e a cara acesa pela representação que tinha iniciado. O clarão do abajur lhe batia nas costas e formava uma auréola dourada em torno da sua silhueta. Estava muito atraente, audaz, e eu a desejava. Pois faça isso, ordenou, de joelhos, com a mão no peito. Diga as melhores breguices do seu repertório. Vamos ver se me convence. Caí de joelhos e lhe implorei para se casar comigo, enquanto beijava seus pés, seus tornozelos, seus joelhos, acariciava suas nádegas e a comparava com a Virgem Maria, as deusas do Olimpo, Semíramis e Cleópatra, a Nausica de Ulisses, a Dulcineia de Quixote, e dizia que ela era mais bonita e atraente que Cláudia Cardinale, Brigitte Bardot e Catherine Deneuve juntas. Por fim, peguei-a pela cintura e a levei para a cama. Enquanto eu a acariciava e a amava, ela me dizia rindo no ouvido: sinto muito, mas já recebi pedidos de casamento melhores que o seu. Senhor, coisinha à toa. Sempre que fazíamos amor, eu precisava tomar grandes precauções para não machucá-la. E, apesar de fingir acreditar que ela estava cada vez melhor, o passar do tempo me convencera do contrário. Aquelas feridas em sua vagina nunca desapareciam totalmente e limitariam a nossa vida sexual para sempre. Muitas vezes eu evitava penetrá-la, e quando o fazia, era com extremo cuidado.
saindo quando sentia que seu corpo se crispava e sua cara se deformava numa expressão de dor. Mas, mesmo assim, esses amores difíceis e às vezes incompletos me faziam gozar imensamente. Dar-lhe prazer com a minha boca e com as minhas mãos e receber o mesmo dela justificava minha vida, fazia-eu me sentir o mais privilegiado dos mortais. Ela, embora frequentemente conservasse a atitude distante que sempre teve na cama, às vezes parecia se animar e participava com entusiasmo e ardor. Eu lhe dizia: por mais que você não queira admitir, acho que começou a me amar. Nessa noite, exaustos, quando já estávamos mergulhando no sono, ainda lembrei: você não me deu uma resposta, guerrilheira. Essa deve ser a 15ª declaração de amor que eu faço. Vai se casar comigo ou não? Não sei, respondeu, muito séria, abraçada a mim. Preciso pensar mais. Os Grabowski viajaram para os Estados Unidos, num dia ensolarado de primavera e com os primeiros brotos verdes surgindo nos castanheiros, faias e choupos de Paris. Fomos nos despedir deles no aeroporto Charles de Gaulle. Quando a menina má abraçou Hilal, seus olhos se encheram de lágrimas. Os Grabowski deixaram conosco a chave do apartamento, para que dessemos uma olhada de vez em quando e evitássemos que se acumulasse muita poeira. Eram ótimos amigos, os únicos com quem tínhamos uma amizade visceral ao estilo sul-americano, e naqueles 2 anos de ausência íamos sentir muita falta deles. Como achei a menina má tão abatida com a partida de Hilal, propus que, em vez de voltar para casa, fôssemos dar um passeio ou ver um filme. Depois eu a levaria para jantar num bistrozinho da Ile Saint-Louis, que ela adorava. Tinha se afeiçoado tanto a Hilal que, enquanto dávamos uma volta pelos arredores de Notre-Dame, a caminho do restaurante, eu disse brincando que, se ela quisesse, depois de casar-nos, podíamos adotar um menino. Descobri que você tem vocação de mãe. Sempre pensei que não queria ter filhos. Quando eu estava em Cuba, com esse comandante Chacon, fiz uma laqueadura de trompas, porque ele queria ter um filho, e essa ideia me apavorava, respondeu secamente. Agora me arrependo. Vamos adotar um, incentivei. Não dá no mesmo, por acaso? Você não viu a relação que Hilal tem com os pais? Não sei se dá no mesmo, murmurou, e senti que sua voz se tornara hostil. E além do mais, nem sei ainda se quero me casar com você. Vamos mudar de assunto, por favor. Ficou muito mal-humorada, e eu senti que, sem querer, tinha tocado em um ponto dolorido da sua intimidade. Tentei distraí-la e a levei para ver a catedral. Um espetáculo que, apesar de todos os meus anos em Paris, nunca deixava de me deslumbrar. E essa noite, mais que nunca, uma luz suave, com uma aura ligeiramente rosada, banhava as pedras de Notre-Dame. A construção parecia leve pela simetria perfeita de suas partes, que se equilibravam e sustentavam com delicadeza, para que nada se desajustasse nem se soltasse. A história e a luz depurada depositavam nessa fachada sucessivas alusões e ressonâncias, imagens e referências. Havia muitos turistas tirando fotos. Seria aquela a mesma catedral que foi cenário de tantos séculos da história da França, a mesma que inspirou o romance de Victor Hugo, que me deixou tão exaltado quando o li, ainda menino, em Miraflores, na casa da tia Alberta? Era a mesma e também outra, incorporando mitologias e fatos mais recentes. Belíssima, dava a impressão de estabilidade e permanência, de ter escapado da usura do tempo. A menina má me ouvia fazer o elogio de Notre-Dame como quem ouve chover, imersa em seus próprios pensamentos. Durante o jantar ficou cabisbaixa, zangada, e quase não provou a comida. E nessa noite foi dormir sem me dar boa noite, como se eu tivesse culpa da partida de Hilal.
2 dias depois fui para Londres, com um contrato de 1 semana de trabalho. Quando me despedi dela, de manhã bem cedo, disse: "Não precisamos nos casar se você não quiser, menina má. Não é necessário. Quero lhe dizer uma coisa antes de ir embora. Nos meus 47 anos de vida, nunca me senti tão feliz como nesses meses em que estamos juntos. Não sei como pagar toda a felicidade que você me deu." "Depressa, vai perder o avião, enjoadinho." E foi me empurrando para a porta. Ainda estava de mau humor, fechada em si mesma dia e noite. Desde a viagem dos Grabowski, eu quase não conseguia conversar com ela. Tanto a afetava a perda de Hilal? Meu trabalho em Londres foi mais interessante que os outros simpósios e congressos. Era um evento convocado com um desses títulos anódinos que se repetem o tempo todo com temas diferentes. África, impulso para o desenvolvimento. Era patrocinado pelo Commonwealth, as Nações Unidas, a União dos Países Africanos e várias instituições independentes. Mas, ao contrário de outros congressos, houve depoimentos muito sérios de dirigentes políticos, empresariais e acadêmicos de diversos países africanos sobre o estado calamitoso em que ficaram as antigas colônias francesas e inglesas quando conquistaram a independência, e os obstáculos que estavam encontrando agora para organizar a sociedade, estabilizar as instituições, eliminar o militarismo e o caudilismo, integrar as diferentes etnias de cada país numa unidade harmoniosa e progredir economicamente. O estado de quase todas as nações ali representadas era crítico, mas a sinceridade e a lucidez com que esses africanos, a maioria deles muito jovem, tratavam sua realidade, tinha uma dose de vibração que injetava um ímpeto de esperança nesse estado de coisas tão trágico. Embora também usasse às vezes o espanhol, tive de interpretar principalmente do francês para o inglês e vice-versa. E fiz isso com interesse, curiosidade e desejo de viajar algum dia de férias pela África, mesmo sem esquecer que, nesse continente, a menina má tinha feito suas proezas a serviço de Fukuda. Sempre que eu viajava a trabalho para fora de Paris, falávamos pelo telefone a cada 2 dias. Ela me ligava, porque era mais barato. Os hotéis e as pensões cobravam taxas espantosas pelos telefonemas internacionais. Mas, embora eu lhe tivesse dado o telefone do hotel Shoreham, em Bayswater, nos meus 2 primeiros dias em Londres, a menina má não ligou. No terceiro, eu telefonei, cedo, antes de sair para o Instituto do Commonwealth, onde se realizava a reunião. Parecia muito estranha, lacônica, evasiva, irritada. Fiquei preocupado, pensando que talvez os antigos ataques de pânico tivessem voltado. Garantiu que não, que se sentia bem. Saudade de Hilal, então? Claro que sentia. E também estava com um pouquinho de saudade de mim? Não sei, deixa eu pensar, disse, mas o tom de sua voz não era de uma mulher que está brincando. Não, sinceramente, ainda não estou com muita saudade. Fiquei com um gosto amargo na boca quando desliguei. Bem, todo mundo tem seus períodos de neurastenia em que prefere ser antipático para deixar bem claro seu desgosto com o mundo. Ia passar. Como 2 dias depois também não ligou, telefonei de novo, bem cedo. Não atendeu. Era impossível que saísse de casa às 7 da manhã. Jamais fazia isso. A única explicação era que continuava de mau humor. Mas por quê? E que não queria me atender, pois sabia muito bem que era eu quem estava ligando. Tentei de novo à noite e nada. Liguei 4 ou 5 vezes no transcurso de uma noite de insônia. Silêncio total. Os chiados intermitentes do telefone me perseguiram durante as 24 horas seguintes até que, terminada a última sessão, corri até o aeroporto de Heathrow e tomei meu avião para Paris. Todo tipo de pensamentos tenebrosos
fizeram a viagem parecer infinita, e depois o percurso de táxi do Charles de Gaulle à rua Joseph Granier foi igual. Eram 2:pouca da madrugada quando, sob a chuvinha persistente, abri a porta do apartamento. Estava escuro, vazio, e, em cima da cama, havia uma cartinha escrita a lápis naquele papel pautado amarelo que deixávamos na cozinha para anotar os assuntos do dia. Era um modelo de frieza e laconismo. Cansei de brincar de dona de casa, pequeno burguesa, como você gostaria que eu fosse. Não sou, nem serei isso. Agradeço muito por tudo o que você fez por mim. Lamento. Cuide-se e não sofra muito, bom menino. Desfiz a mala, escovei os dentes e me deitei. Fiquei o resto da noite pensando, divagando. Era isso que você estava esperando, temendo, não é mesmo? Você sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer, desde que instalou a menina má na rua Joseph Granier 7 meses atrás. Por covardia, você tentava não assumir, esquecer o assunto, enganando-se, dizendo que ela, por fim, depois daquelas experiências horríveis com Fukuda, tinha renunciado às aventuras, aos perigos, e estava decidida a viver com você. Mas sempre soube, no fundo, que aquela miragem só duraria o tempo da sua convalescença, que se cansaria da vida medíocre e enfadonha que levava com você e que, assim que recuperasse a saúde, a confiança em si mesma e o remorso ou o medo de Fukuda se desvanecesse, daria um jeito de encontrar alguém mais interessante, mais rico e menos rotineiro que você, e começaria uma nova aventura. Assim que entrou um pouco de luz pela clarabóia, eu me levantei, preparei um café e abri o cofrinho que guardava algum dinheiro em espécie para as despesas do mês. Ela tinha levado tudo, naturalmente. Bem, afinal não era grande coisa. Quem seria, dessa vez, o feliz mortal? Quando e como o teria conhecido? Durante alguma das minhas viagens de trabalho, sem dúvida. Talvez na academia da Avenue Montaigne, enquanto fazia aeróbica e nadava. Talvez um desses playboys sem um pingo de gordura no corpo e com bons músculos, desses que tomam banhos de raio ultravioleta para se bronzear e fazem as unhas e massageiam o couro cabeludo nas barbearias. Será que já transaram? Enquanto ela, ao mesmo tempo, me fazia a encenação de continuar comigo, preparava a fuga em segredo? Certamente. E sem dúvida, o novo galã teria menos considerações que você, Ricardito, com sua vagina machucada. Revistei todo o apartamento e não havia rastros dela. Tinha levado até o último alfinete. Parecia que nunca estivera ali. Tomei um banho, pus uma roupa e fui para a rua. Fugindo daqueles 2 aposentos e meio onde eu, como eu disse a ela ao me despedir, tinha sido mais feliz que em qualquer outro lugar. E onde, a partir de agora, seria, mais uma vez, imensamente infeliz. Mas isso não era bem merecido, Peruanito? Por acaso você já não sabia que se atendesse os telefonemas dela e sucumbisse de novo a essa paixão insistente, tudo acabaria como agora? Não havia por que se surpreender. Havia ocorrido o que você sempre soube que ia ocorrer. Fazia um dia bonito, sem nuvens, com um sol um pouco frio, e a primavera tinha inundado de verde as ruas de Paris. Os parques ardiam de flores. Caminhei durante horas, pelos cais, pelas tulheiras, pelo jardim de Luxemburgo, entrando num café, quando sentia que ia desmaiar de cansaço, para tomar alguma coisa. Ao entardecer, comi um sanduíche com uma cerveja e depois entrei no cinema, sem saber que filme passavam. Adormeci assim que sentei e só acordei quando acenderam as luzes. Não me lembrava de uma única imagem. Na rua já era de noite.
Eu estava muito angustiado e com medo de que me brotassem lágrimas. Você não é capaz apenas de dizer preguiças, Ricardito, mas também de vivê-las. Mas, na verdade, eu agora não ia ter forças necessárias para me recompor como tinha feito das outras vezes. Reagir e continuar brincando de esquecer a menina má. Subi pelo cais do Sena até a longínqua ponte Mirabeau, tentando me lembrar dos primeiros versos do poema de Apollinaire, repetindo-o entre os dentes. Eu tinha decidido, com frieza, sem dramatismo, que afinal de contas era uma maneira digna de morrer, pulando dessa ponte, dignificada pela boa poesia modernista e pela voz intensa de Juliette Greco, para as águas sujas do Sena, prendendo a respiração ou engolindo água aos borbotões. Eu perderia rapidamente a consciência. Talvez já a perdesse com a pancada, no choque do corpo contra a água. E a morte viria imediatamente, se eu não podia ter a única coisa que queria na vida, que era ela. Seria melhor acabar de uma vez, e dessa maneira, seu coisinha à toa. Cheguei à ponte Mirabeau literalmente ensopado. Eu nem tinha notado que estava chovendo. Por ali não passavam pedestres nem carros. Avancei até o meio da ponte e, sem hesitação, me encarapitei na grade metálica, onde, já me preparando para pular, juro que ia fazê-lo, senti um golpe de vento no rosto e, ao mesmo tempo, duas manzorras que abraçavam minhas pernas, puxavam e me faziam cambalear e cair de costas no asfalto da ponte. C'est pas le con, imbécile. Era um clochard que cheirava a vinho e sujeira, meio perdido dentro de um grande e impermeável de plástico que lhe cobria a cabeça. Tinha uma barba enorme, de uma cor entre cinza e esbranquiçada. Sem me ajudar e levantar, pôs a garrafa de vinho na minha boca e me fez tomar um gole. Era uma coisa quente e forte que me sacudiu as vísceras. Um vinho passado, quase vinagre. Tive ânsias de vômito, mas não vomitei. C'est pas le con, mon feu, repetiu, e dando meia volta se afastou trôpego com sua garrafa de vinho azedo balançando na mão. Percebi que nunca mais esqueceria aquela sua cara amorfa, aqueles olhos arregalados e congestionados e sua voz rouca, humana. Voltei caminhando para a rua Joseph Granier, rindo de mim mesmo, cheio de gratidão e admiração por aquele vagabundo bêbado da ponte Mirabeau que tinha salvado a minha vida. Eu ia pular. Certamente teria pulado se ele não me impedisse. Estava me sentindo estúpido, ridículo, envergonhado e tinha começado a espirrar. Toda aquela palhaçada barata ainda ia terminar no resfriado. Os ossos das minhas costas doíam com a pancada no chão e eu só queria dormir. Dormir o resto da noite e da vida. Ao abrir a porta do apartamento, vi um fiozinho de luz lá dentro. Atravessei a salinha de jantar em 2 pulos. Da porta do quarto, divisei a menina má. De costas, diante do espelho da cômoda, experimentando o vestido de bailarina árabe que eu tinha comprado no Cairo e que ela certamente nunca usara. Deve ter me ouvido chegar, mas não se virou. Era como se um fantasma houvesse entrado no quarto. — O que está fazendo aqui? Disse. Gritei ou rugi, paralisado na entrada, sentindo que minha voz soava muito estranha, como a de um homem sendo estrangulado. Com muita calma, como se nada tivesse acontecendo e toda aquela cena fosse a coisa mais corriqueira do mundo, a figurinha morena, seminua, envolta em véus, de cuja cintura saíam fitas que podiam ser de couro ou correntinhas, virou de lado e olhou para mim, sorrindo. Mudei de ideia e estou de volta. Falava como se me contasse uma intriga de salão. E, passando para coisas mais importantes, apontou o vestido e explicou. Estava um pouco grande, mas acho que agora ficou bem. Como caí em mim? Não pôde dizer mais nada porque eu, não sei como,
Atravessei o quarto num pulo e a esbofeteei com todas as minhas forças. Vi um brilho de pavor nos seus olhos. Vi que ela oscilava, tentava se apoiar na cômoda, caía no chão e depois dizia, ou talvez gritasse, sem perder totalmente a serenidade. Aquela sua calma teatral. Você está aprendendo a tratar as mulheres, que Ricardito. Eu tinha caído no chão junto com ela e a sacudia pelos ombros, enlouquecido, vomitando meu despeito, minha fúria, minha estupidez, meus ciúmes. Eu só não estou agora no fundo do Sena por milagre, e a culpa é sua, só sua. As palavras se atropelavam na boca, minha língua travava. Nessas últimas 24 horas, você me fez morrer 1000 vezes. De que está brincando comigo? Diga, foi para isso que me ligou, que me procurou, quando eu já tinha me libertado de você? Até quando acha que vou aguentar? Eu também tenho meus limites. Dá vontade de matar você. Nesse momento percebi que, de fato, poderia matá-la se continuasse sacudindo a menina má daquele jeito. Assustado, soltei-a. Ela estava lívida e olhava para mim de boca aberta, protegendo-se com os braços levantados. Não estou reconhecendo. Este não é você, murmurou e sua voz sumiu. Começou a massagear a bochecha e a têmpora direita que, à meia luz, pareciam inchadas. Estive por um triz de me matar por sua causa, repeti, com a voz impregnada de rancor e de ódio. Subi no parapeito da ponte para me jogar no rio e um clochard me salvou. Um suicida. Era o que faltava no meu currículo. Você pensa que vai continuar brincando assim comigo? Parece que só matando um de nós dois vou conseguir me libertar para sempre. Mentira. Você não quer se matar nem me matar, disse, arrastando-se na minha direção. Você quer é trepar comigo, não é mesmo? Eu também quero. Ou, se esse termo o incomoda, quero que faça amor comigo. Era a primeira vez que eu ouvia esse palavrão na sua boca. Um verbo que não escutava fazia séculos. Ela tinha se erguido um pouco para se acomodar nos meus braços e apalpava minha roupa. Escandalizada. Você está todo encharcado. Vai pegar um resfriado. Tire logo essa roupa molhada, bobinho. Se você quiser, me mata depois, mas faça amor comigo, agora mesmo. Tinha recuperado a serenidade e agora já era a dona da situação. O coração quase me saía pela boca. Eu mal podia respirar. Pensei que seria idiota ter um ataque justamente nesse momento. Ela me ajudou a tirar o paletó, a calça, os sapatos, a camisa. Tudo parecia ter saído de dentro d'água. E, enquanto isso, passava a mão pelo meu cabelo na estranha, única carícia que, às vezes, se dignava a me fazer. Como bate o seu coração, bobinho? Disse, instantes depois, encostando a orelha no meu peito. Fui eu quem deixei você assim? Eu também tinha começado a acariciá-la, antes mesmo de ter dominado a raiva. Mas esse sentimento se misturava agora com um desejo crescente que ela atiçava. Tinha tirado o vestido de bailarina e me enxugava, deitada em cima de mim, movendo-se sobre o meu corpo, enfiando a língua na minha boca, fazendo-me engolir sua saliva, apanhando meu sexo, acariciando-o com as 2 mãos e, por fim, encolhendo-se como uma enguia sobre si mesma, levando-o à boca. Eu a beijei, acariciei e abracei sem a delicadeza das outras vezes, mas com rudeza, ainda ferido, dolorido, e por fim, obriguei-a a tirar o meu sexo da boca e ficar embaixo de mim. Abriu as pernas docilmente, quando sentiu que meu membro rígido lutava para entrar nela. Penetrei-a com brutalidade e a ouvi uivar de dor. Mas não me rejeitou e, com o corpo tenso, esperou, soltando queixumes, gemendo baixinho, que eu ejaculasse. Suas lágrimas molhavam a minha cara e eu as lambia. Ela estava extenuada, com os olhos arregalados e o rosto transfigurado de dor. É melhor você ir embora, sumir de verdade. Implorei,
tremendo dos pés à cabeça. Hoje estive a ponto de me matar, e depois quase matei você. Não quero isso. Vá, procure outro. Alguém que faça você viver intensamente como Fukuda. Alguém que chicoteie você, que a empreste aos seus asseclas, que a faça engolir pós e depois soltar peidos no seu focinho imundo de porco. Você não foi feita para morar com um santarrão chato feito eu. Ela havia passado os braços em volta do meu pescoço e me beijava na boca enquanto eu falava. Todo o seu corpo se movia para ajustar-se mais ao meu. Não vou embora, nem agora, nem nunca, sussurrou no meu ouvido. Não me pergunte por quê. Não vou dizer nem morta. Jamais vou dizer que amo você, por mais que ame. Nesse momento, devo ter desmaiado ou dormido de repente. Mas, já desde suas últimas palavras, eu sentia que as forças me abandonavam e tudo começava a girar. Acordei muito depois, no quarto às escuras, sentindo uma forma morna metida dentro de mim. Estávamos deitados, debaixo dos lençóis e cobertores, e pela clarabóia do teto vi umas estrelas cintilando. Havia parado de chover há muito tempo, sem dúvida, porque os vidros já não estavam embaçados. A menina má continuava grudada no meu corpo, com as pernas enredadas nas minhas e a boca encostada na minha bochecha. Senti seu coração, pulsava compassado dentro de mim. A cólera havia evaporado e eu agora estava cheio de arrependimento por tê-la agredido e magoado, apesar de amá-la. Beijei seu rosto com ternura, tentando não acordá-la, e sussurrei bem baixinho em seu ouvido. Amo você, amo você, amo você. Não estava dormindo. Apertou-se contra mim e disse, colocando os lábios sobre os meus, enquanto sua língua bicava a minha entre uma palavra e outra. Você nunca vai viver sossegado comigo. Estou o avisando, porque eu não quero que você se canse de mim, nem se acostume comigo. Vamos nos casar para arrumar meus papéis, mas nunca serei sua esposa. Quero ser sempre sua amante, sua cachorra, sua puta. Como essa noite, porque assim vai ficar sempre louquinho por mim. Falava essas coisas me beijando sem trégua e tentando se meter inteira dentro do meu corpo.